Oi, oi, amores meus, tudo bem com vocês? Eu, eu realmente espero que esteja tudo ótimo. E aquela nossa pergunta que não quer calar. Acordaram para arrasar hoje? Hoje eu trago para vocês a videoaula que eu tô devendo faz muito tempo, o passo a passo completinho do nosso americano Azir no fio 6. Então hoje eu trouxe a videoaula, o passo a passo bem detalhado. Eu espero que vocês gostem. Então, bora lá pro passo a passo? Uma boa aula e até mais. Para fazer o nosso azir no fio 6, eu fiz 2 testes. Porque quando eu fiz a videoaula, há 2, 3 anos atrás, teve uma inscrita do canal, né? Que conseguiu fazer no fio 6 e no mesmo esquema do fio 4 lá, que foi o primeiro vídeo, que eu usei 2 fios de Anne. Ficou no tamanho de 42 centímetros. Para ela, no fio 6, seguindo a videoaula que eu fiz com fio mais fino, ficou com 42 centímetros, tá? Teve outra e ficou com 38. Então, tudo depende da tensão do teu ponto. Aí eu peguei essa semana e fiz no fio 6, seguindo aquela videoaula, sem diminuição nenhuma. Aí no meu ponto, na minha tensão, ficou com 45 centímetros. Então, dependendo da tensão do teu ponto, vai ficar com 40, 42 ou 45, né? Porque já tem esses relatos. Então, eu peguei e fiz a adaptação como eu tinha ensinado num vídeo, que eu só falei, eu não fiz a videoaula. Eu falei como diminuir, mas muitas querem a videoaula, o passo a passo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um agora com a diminuição e ficou com 42 centímetros. Então, eu vou fazer agora o passo a passo para vocês do azir no fio 6, com a minha tensão de ponto, que vai ficar com 42 centímetros. Com a diminuição que precisa ser feita, tá? Então, bora lá pro passo a passo? Eu espero que vocês gostem. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. E se quiser me marcar nas redes sociais para mim estar compartilhando também o que você fez das minhas videoaulas, não se preocupa que eu não tô pegando encomenda. Desde que eu comecei com o canal, eu larguei encomendas, tá? Esses dias eu até fiz uma encomenda, mas era de uma amiga minha. Então eu não pego encomenda porque eu gosto mais de criar do que fazer peça repetida. Eu não gosto de pegar encomenda mesmo, porque eu não gosto de repetir, repetição. Eu gosto de coisas novas, sempre trazendo algo novo. Então vamos lá pro passo a passo, espero que vocês gostem, que consigam fazer agora. Então eu vou usar fio 6, agulha compatível com o fio, eu uso a 3. Isso aqui é 2. Eu uso a 3, mas a indicada é 3,5 a 4. Isso aqui é. E eu vou usar esse verde. E bora lá então. Vamos iniciar com o anelzinho mágico, tá? Ah, esqueci de falar de tesoura pro arremate. Agulha de tapeçaria, se caso tu gosta de usar. Eu uso sempre a agulha mesmo. Agora sim. Então, vamos iniciar com o nosso anelzinho mágico. E para fazer o nosso anel mágico, eu deixo um pedaço, não precisa ser muito grande. Mas eu vou deixar grande porque esse aqui tá desfiado aqui na ponta. Vou fazer um xizinho, enrolo no meu dedo o fio, seguro com esse. Esse fio que eu enrolei, eu vou introduzir minha agulha por baixo dele e puxar o fio que vem do novelo para dentro do anel mágico. Aí eu tiro do meu dedo. E aqui eu vou fazer 4 correntes. 1,
2, 3, 4 correntes. Laço o fio. Vou entrar com a minha agulha dentro do anel mágico, vou puxar a laçadinha. Vou tirar 2 alcinhas e 2 alcinhas. Uma correntinha de intervalo, laço o fio. Vou entrar dentro do anelzinho mágico, puxar a laçadinha. Tiro 2 alcinhas e 2 alcinhas. Contando com as correntinhas, nós temos 3. Nós temos que ter um total de 8. 3, agora o 4. Uma correntinha. 5. Uma correntinha de espaço, sexto, ponto alto. Uma correntinha de espaço, sétimo. E uma correntinha de espaço, o nosso oitavo ponto alto. Faço uma correntinha, vou dar uma esticadinha no meu fio, vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feito nossos 8 pontos altos, separados por uma correntinha, vou fechar o meu anelzinho. Aqui eu já fiz a correntinha, então vou retornar aqui, vou diminuir essa laçadinha. Vou contar 1, 2 e no terceiro eu vou entrar com a minha agulha na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou entrar aqui dentro com ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas, vou laçar o meu fio e aqui dentro eu vou puxar a laçadinha, fecho 2 e deixo na agulha. Laço o meu fio, entro dentro do espacinho, puxo a laçadinha, fecho 2. Agora com 3, nós fechamos todas elas juntas. E vamos contar 1, 2, 3 correntinhas. Feito as 3 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou no próximo intervalinho. Entrei com a minha agulha, puxei a laçadinha, fechamos 2 alcinhas. Laço novamente, vou lá, puxo uma laçada, fecho só 2 laçadinhas, deixo na agulha o restante do ponto. Laço meu fio, vou entrar aqui dentro novamente, fazendo assim nosso terceiro meio ponto alto. Com todos eles na agulha, eu vou fechar os pontos. E agora, vou fechar aqui, ó. E agora vamos contar. 1, 2 e 3 correntinhas. Então, essa é a sequência. Nós vamos fazer assim por toda a nossa volta. Vou laçar o meu fio, vou entrar no intervalinho, puxo uma laçadinha, fecho a metade do ponto, deixo o restante na agulha. Laço o fio, entro dentro, puxo a laçadinha, fecho a metade do ponto, deixo na agulha. Laço novamente, vou entrar de novo, puxo, faço a metade do terceiro ponto, deixo na agulha. Então, nós temos 3 meio ponto alto. Agora, nós vamos e fechamos os 3. E agora eu venho e fecho novamente. E vou fazer as 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Então, eu vou fazer assim por toda a minha volta. Chegando aqui, eu retorno contigo para te dar início à próxima carreirinha. Fiz toda a volta, fiz nas 3 correntinhas. Vou vir aqui em cima aqui do nosso ponto, dos 3 pontos altos, meio pontos altos fechados junto. E vou fechar com ponto baixíssimo. Vou introduzir a minha agulha dentro do espacinho das 3 correntinhas. Vou subir 1, 2, 3 e 4 correntes. Laço o fio, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de intervalo novamente.
Vou laçar o meu fio e aqui dentro vou colocar mais um ponto alto. Então, nós fizemos 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer uma correntinha de intervalo novamente, vou laçar o meu fio, vou no próximo intervalinho e aqui dentro vou colocar um ponto alto, uma correntinha de intervalo, vou entrar novamente, lacei o fio e vou fazer mais um ponto alto. Agora, uma correntinha de intervalo, laço o fio e mais um ponto alto. Então, essa é a nossa sequência. Nós vamos fazer agora de novo uma correntinha de intervalo. Vou laçar o meu fio, vou vir no intervalinho de 3 correntinhas, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, o nosso segundo ponto alto. Mais uma correntinha de intervalo. E no mesmo lugar outro ponto alto. Agora uma correntinha de intervalo, vou para o próximo alcinho de 3 correntinhas e vamos repetir um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, essa é a nossa sequência. Eu vou fazer assim por toda a volta, chegando aqui para dar início à próxima carreirinha, eu retorno contigo. Chegando aqui, fiz a correntinha de intervalo. Vou contar de baixo para cima na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Vou subir a correntinha equivalente ao meu ponto alto e mais uma para virar. Vou laçar o meu fio, uma de espacinho, tá? Eu vou fazer um ponto alto dentro, aqui no intervalinho da correntinha. Uma correntinha de intervalo, laço meu fio, vou fazer no intervalinho da correntinha outro ponto alto. Uma correntinha de intervalo, laço o fio, e em cima do meu ponto alto eu vou fazer outro ponto alto. Então, nós tínhamos 3 na parte de baixo, agora nós temos 4 pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha de intervalo, vou laçar o meu fio. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha de intervalo. Aqui no espacinho da correntinha, eu faço um ponto alto. Nosso segundo, uma correntinha. O nosso terceiro também no intervalinho da correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Laço o fio em cima do ponto alto, um ponto alto. E a nossa correntinha de intervalo para ir para o próximo bloquinho e repetir o que a gente fez. Um ponto alto, uma correntinha, no intervalinho um ponto alto, uma correntinha, no próximo intervalinho um ponto alto, uma correntinha, laço o fio em cima do ponto alto, outro ponto alto. Uma correntinha e vamos seguir assim por toda a nossa volta. Essa é a nossa sequência. Vou fazer a minha volta toda aqui, fechar com ponto baixíssimo e vamos dar início à nossa próxima carreirinha, que vai ser a repetição só com aumento. Vai ter 5 pontos altos na próxima. Então, vou fazer o meu aqui e já retorno contigo. Finalizamos mais esse bloquinho. Vou fazer a correntinha de intervalo entre um bloquinho e o outro. Vou contar na terceira correntinha de baixo para cima. Fecho com ponto baixíssimo. Vou subir 4 correntes. Laço meu fio. Vou fazer um ponto alto no intervalinho de correntinha. Uma correntinha de intervalo. Outro ponto alto na próxima correntinha. Uma correntinha de intervalo. Outro ponto no espacinho de correntinha, uma correntinha de intervalo e agora um ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha de intervalo, vou no próximo ponto, faço um ponto alto em cima dele.
Nós sempre vamos iniciar com um ponto alto em cima do ponto alto e finalizar com um ponto alto em cima do ponto alto. O restante dos pontos vai ser sempre no intervalinho de correntinha. Então, eu faço uma correntinha agora e vou fazer meus pontos altos. Uma correntinha, ponto alto, uma correntinha e o ponto alto. E agora é o nosso último ponto alto e nesse nós vamos fazer uma correntinha e colocar um ponto alto em cima dele. A gente inicia e termina igual. E sempre faz os pontos no intervalinho. Vou fazer uma correntinha de intervalo e vou seguir assim por toda a nossa volta. Essa é a nossa terceira carreirinha. Aqui, né? Contando aqui é 1, 2, 3, 4, 5, mas aqui é 1, 2, 3. Então, eu vou fazer toda a minha volta e já retorno contigo. Cheguei aqui, vou fazer, fiz o último ponto alto em cima do ponto alto, faço uma correntinha. Conto 1, 2, na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Subo novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço o nosso fio. E aqui no intervalinho eu faço um ponto alto. Uma correntinha de intervalo, no próximo intervalinho, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalo, um ponto alto. Uma correntinha e no último ponto, um ponto alto em cima dele. 1, 2, 3. Na quarta carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha, vou no próximo ponto e vou repetir. Um ponto alto, uma correntinha, no intervalinho um ponto alto, uma correntinha, no próximo intervalinho um ponto alto, uma correntinha, no próximo intervalo um ponto alto, uma correntinha, o último intervalinho um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto para finalizar esse bloquinho. E vamos dar sequência assim por toda a nossa volta. Chegando ali, eu retorno contigo para a gente fazer a próxima carreirinha. Fiz todos os nossos pontos, fiz uma correntinha de intervalo e vamos fechar como a gente sempre fecha, de baixo para cima, na terceira correntinha. Agora nós vamos subir de novo, 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou laçar o meu fio e no intervalinho eu faço um ponto alto, uma correntinha. No intervalinho, um ponto alto, uma correntinha. No próximo intervalo, um ponto alto, uma correntinha. No próximo intervalo, um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço uma correntinha. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto, uma correntinha. No intervalinho, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. No intervalinho, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, no intervalinho, uma correntinha, um ponto alto. No último intervalinho, uma correntinha, agora um ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha de intervalo em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, vou fazer assim por toda a nossa volta. Chegando aqui, vamos fazer mais uma carreirinha que vai ser a última de aumento. Depois nós vamos começar a diminuir. Então, vou fazer essa minha carreirinha, vou iniciar a próxima contigo. E já vamos para começar a outra próxima. Já volto. A outra próxima é boa. Finalizamos mais essa carreirinha. De novo, contar de baixo para cima, na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. E essa é a última carreira de aumento. Subimos 4
correntinhas, laço o fio. E vamos fazer igual às outras carreirinhas, sempre fazendo ponto alto no intervalinho de correntinhas. Sendo que o primeiro e o último ponto alto em cima do ponto alto da carreirinha anterior. Então, nós tínhamos 7 na outra carreira. Nesta carreirinha, nós temos que ficar no total de 8 pontos altos, separados por uma correntinha. É exatamente igual à repetição das outras carreirinhas. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço uma correntinha, vou para o próximo bloquinho, faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio no intervalinho, um ponto alto. Uma correntinha, laço o nosso fio, um ponto alto. Uma correntinha, laço, um ponto alto no intervalinho. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha e o último ponto alto do intervalinho. Agora, uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto. Então, eu vou seguir minha sequência. Quando chegar aqui, eu retorno contigo para estar finalizando e dar início à próxima carreira, que vai ser agora de diminuição. Finalizamos a nossa volta, a última volta de aumento. Nós vamos fazer uma correntinha de intervalo. Vou vir aqui fechar com ponto baixíssimo. Agora eu vou subir a correntinha equivalente ao meu ponto alto, vou laçar o meu fio. E aqui dentro, vou fazer a metade do ponto alto e fechar junto. Faço uma correntinha de intervalo, vou vir no intervalinho de correntinha, faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalo, 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 um ponto alto. Agora, uma correntinha, laço meu fio, aqui dentro eu faço a metade do ponto alto, deixo na agulha. Laço o fio novamente, venho aqui em cima do ponto alto. Vou fazer a metade do ponto alto, deixar na agulha. Agora, fechamos todo mundo junto. Então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Esse aqui eu fechei junto no final. Vou fazer 1, 2 e 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Vou vir em cima do meu ponto alto, faço a metade dele e deixo na agulha. Laço novamente o meu fio. Vou entrar no intervalinho de correntinha e vou fazer a metade do ponto alto. Com as 3 alcinhas na agulha, eu vou fechar todo mundo junto. Faço uma correntinha de intervalo, vou no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de intervalo, no próximo ponto, outro ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalinho, outro ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalo, outro ponto alto. Uma correntinha, no intervalinho, um ponto alto. Agora, uma correntinha é o nosso último intervalinho aqui. Vou fazer a metade do ponto alto, deixar na agulha. Vou laçar o meu fio. No último ponto alto, faço a metade, deixo na agulha. Agora, fechamos todo mundo junto. Ficando assim. Então, essa é a nossa repetição. Vamos fazer assim por toda a volta. Faz uma correntinha e inicia novamente essa repetição. Eu falei uma correntinha aqui, né? Mas não é, tá? Agora a gente não pode se enganar. Eu fiz uma... É uma correntinha, 2 e 3. Porque agora tem diminuição e as correntinhas vão aumentando. Então, agora sim, vamos dar sequência por toda a nossa volta. E agora, entre um bloquinho e outro, não é mais uma correntinha, e sim 3 correntinhas, tá?
Vou fazer só mais uma aqui para mostrar. Agora eu faço uma correntinha, faço a metade do ponto, deixo na agulha, vou no próximo, a metade, deixo na agulha, fecho todo mundo junto, 1, 2 e 3 correntinhas, tá? Agora sim, vamos fazer assim por toda a nossa volta. Se eu falei errado, perdão. Então, eu vou fazer toda a minha volta e já retorno contigo para dar início à próxima carreirinha. Finalizei a carreirinha. Ai, desculpa. Faço as 3 correntinhas. Vou vir aqui agora, ó. A gente fechou junto os pontos, vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui eu subo. Desculpa o barulho. Subimos as correntinhas para fazer nosso ponto alto e vou no próximo e faço a metade do ponto. Fechamos todo mundo junto, faço uma correntinha e faço um ponto alto no intervalinho. Uma correntinha, um ponto alto no intervalinho. Uma correntinha, um ponto alto no intervalinho. Uma correntinha, um ponto alto no intervalo, uma correntinha. Agora eu vou fazer a metade do ponto, laço o fio, vou pegar e fazer um ponto alto, a metade do ponto alto, meio ponto alto e meio ponto alto. Fechamos todo mundo junto e ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou laçar o meu fio e vou vir aqui na correntinha do meio e vou colocar um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Vou laçar o meu fio. Vou fazer a metade do ponto alto, deixar na agulha, laço, vou vir aqui na correntinha de intervalo, faço a metade. Fechamos todo mundo junto agora, uma correntinha. E vou seguir agora um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Agora sim, vou fazer a metade, deixo na agulha, laço o fio, faço a metade, deixo na agulha. Com os 3 juntos, fechamos todo mundo de uma vez só. Faço 1, 2, 3 correntes, laço o fio, venho na correntinha do meio, faço um ponto alto, 3 correntinhas, laço o fio e vou dar início ao próximo bloquinho, fazendo meio ponto alto, fechando todo mundo junto, uma correntinha. Então, essa é a nossa sequência. Nós vamos estar fazendo assim por toda a nossa volta, chegando ali no final para dar início à próxima carreirinha. Eu retorno contigo para nós estarmos fazendo junto. Vou fazer a minha volta aqui. E quando chegar aqui, eu retorno contigo para a gente fazer a nova carreirinha. Finalizamos mais essa voltinha. Fechei como a gente vem fechando as carreirinhas. Vamos subir novamente. Eu vou subir 2 correntes, vou laçar o meu fio, vou entrar no intervalinho, faço a metade do ponto alto. Agora fechamos eles juntos. Faço uma correntinha de intervalo, laço o meu fio e faço um ponto alto no intervalinho, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. E agora vamos fazer a metade do ponto alto, deixar na agulha, laço o fio, faço a metade. Agora fechamos todo mundo junto. Faço 1, 2, 3 correntes e vou vir aqui nessa alcinha de 3 correntes, onde tem um ponto alto,
entre um bloco e outro. Aqui eu vou fazer 1, 2, faço um ponto baixo também. Fiz 2 pontos baixos, um ponto baixo em cima do ponto alto e mais 2 pontos baixos. No primeiro eu fiz 3 pontos baixos aqui, tá? Nesse aqui eu vou botar só 2. Vou fazer 3 correntes. Laçamos o fio e vamos fazer agora o nosso bloquinho. Faço a metade do ponto alto, deixo na agulha, vou no intervalinho, faço a outra metade. Com as 3 alcinhas, fechamos todas elas de uma vez só. Vou fazer uma correntinha e vou seguir até chegar lá no final, fazendo um ponto alto e uma correntinha. Chegou aqui no último, faço a metade, faço de novo a metade do ponto alto, fechamos todo mundo junto. Então, nós fizemos um, que a gente fechou junto, né? 1, 2, 3, 4, 5. Nessa carreirinha são 5 pontos altos. Faço as 3 correntinhas. Na alcinha, vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. Em cima do nosso ponto alto, vou fazer um ponto baixo. E na alcinha, ao lado, faço de novo 2. Faço novamente as 3 correntinhas, laço meu fio e vou seguir fazendo nossa diminuição aqui. Então, essa é a nossa repetição. A gente vai fazer assim por toda a nossa volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu retorno contigo para te dar início à nossa próxima carreirinha. Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo, mas eu acho que tá bem explicadinho, né? Finalizamos mais essa voltinha, fiz as 3 correntinhas. Agora nós vamos fechar com ponto baixíssimo, como a gente vem fechando a nossa carreirinha. E novamente vamos fazer diminuição. Subo as minhas correntinhas, laço meu fio, venho, faço a metade do ponto, fechamos 2 juntos, uma correntinha de intervalo, laço o fio. E na próximo intervalinho, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalinho, um ponto alto. Uma correntinha e no próximo, faço a metade do ponto alto, deixando a agulha, laço o fio. Pego aqui nosso ponto que a gente fechou junto, faço a metade de novo. Agora fechamos todo mundo junto. Faço 3 correntes novamente. Agora nós vamos vir aqui, ó, nessa alça de 3 correntinhas, faço um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Faço novamente 3 correntes. E vamos fazer a parte da diminuição aqui. Fiz a metade do ponto alto, deixei na agulha, a outra metade deixei na agulha, agora fechamos todo mundo junto. Faço uma correntinha e vou seguir o padrão até chegar na última aqui. Faço a metade, deixo na agulha do ponto alto. Vou fazer outra metade. Agora vamos fechar todo mundo junto. 3 correntinhas. Venho na alça, um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou na alça de novo. Depois dos pontos baixos, faço outro ponto baixo. 3 correntinhas. E vamos seguir novamente, fazendo nossa diminuição.
Então, nós vamos fazer assim por toda a nossa volta. Quando chegar ali para finalizar, a gente retorna junto para dar início à próxima carreirinha. Então, nessa aqui ficou 1, 2, 3, 4. 4 pontos. Tá ficando assim. Vou fazer o meu e já retorno contigo. Chegamos aqui novamente. Fechamos com ponto baixíssimo. E vamos subir nossas correntinhas para dar início à próxima carreirinha. Fiz 2 correntes, faço metade do ponto alto, agora fecho todo mundo junto. Faço uma correntinha de intervalo, vou no próximo ponto. Fiz um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto, faço a metade, deixo na agulha, laço meu fio. Faço a metade. Agora fechamos todo mundo junto. E nessa carreirinha ficamos com 1, 2, 3. Faço 3 correntes. Vou laçar o meu fio e nessa alça de 6 correntinhas, eu vou colocar 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos altos. As 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio e vamos repetir a nossa diminuição. Faço a metade do ponto alto, deixo na agulha, laço novamente o nosso fio. Vou no intervalinho de correntinha, faço a metade do ponto alto, deixo na agulha. Agora fechamos todo mundo junto. Faço uma correntinha, laço meu fio novamente. No próximo intervalinho, um ponto alto, uma correntinha, laço meu fio. E aqui faço a metade do ponto alto, deixo na agulha. Lacei novamente o nosso fio. Faço outra metade do ponto alto, deixo na agulha. Fechamos todo mundo junto. 1, 2, 3 correntes. Laço o fio. Passo por aqui, venho nessa alça do meio. E aqui colocamos os 12 pontos altos. Então, essa é a nossa sequência. Nós vamos fazer assim por toda a nossa volta. Chegando ali para fechar. Vamos fechar, né? No final, vamos fechar e dar início à próxima carreirinha. Finalizamos mais essa voltinha. Vamos vir aqui fechar com o nosso ponto baixíssimo. Subir as correntinhas para dar início. Eu fiz 2. Laço o fio, vou no intervalinho, faço a metade do ponto. Agora fecho todo mundo junto. Uma correntinha, laço o fio. Faço a metade do ponto. E novamente a metade. Fechamos todo mundo junto. Nós estávamos com 3. E agora nós ficamos com 2. Vou fazer 3 correntinhas, vou laçar o meu fio. E vou pegar só na alcinha de trás aqui, ó. Nessas alcinhas. Vou deixar livre da frente. Para fazer um detalhezinho. Faço um ponto alto, uma correntinha. Laço o fio. Outro ponto alto, uma correntinha. No próximo, outro ponto alto, uma correntinha. E assim a gente vai fazer os 12 pontos altos separados por uma correntinha, pegando só nessa alcinha de trás.
Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto. Aí fica esse relevinho aqui na frente, ó. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e fiz meu último ponto alto. 3 correntes, laço meu fio, venho no primeiro ponto, faço a metade dele, deixo na agulha, laço, venho aqui no intervalinho, faço a metade, deixo na agulha, fecho esses aqui, vou fazer uma correntinha, vou no próximo, faço a metade, deixo na agulha e a metade. Fechamos todo mundo junto, 1, 2, 3 correntes. Agora eu laço meu fio e vou vir aqui no lequezinho, repetir o que a gente fez no outro leque. Então, essa é a nossa sequência. Vamos fazer assim por toda a nossa volta. Chegando aqui, vamos fechar com ponto baixíssimo e dar início à nossa próxima carreira. Fizemos mais essa voltinha. Agora eu vou fazer nossa última carreirinha. Nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Vou subir a minha correntinha, 2, vou laçar o meu fio, vou fazer metade do ponto alto aqui na correntinha, laço o fio e vou fazer de novo a metade do ponto alto no próximo ponto. Fechamos todo mundo junto, faço 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio, vou entrar no intervalinho e faço, puxo uma laçada, deixo na agulha, laço, puxo nossa segunda laçada, laço e a nossa terceira laçadinha. Fechamos todo mundo, agora fecho de novo. Vou fazer 1, 2, 3 correntes e vou fazer o nosso picô. Laço o fio, vou no próximo. Puxo uma laçadinha, 2 e 3. Fechamos as laçadinhas, agora fechamos todo mundo junto. Faço 3 correntinhas e faço o nosso picô. Laço novamente, vou no próximo. 2 e 3. Fechamos, fechamos. 1, 2 e 3. Vou fazer, pegar nas alcinhas aqui e fazer o nosso picôzinho. Feito o picô, vou no próximo intervalinho. Fiz a laçada, puxei, lacei de novo, fui lá, puxei a laçada, 2. Lacei, vou lá, puxo outra laçada, 3. Fechamos aqui, agora aqui. Faço 1, 2, 3 correntes. Pego nas 2 alcinhas e vou fazer o meu ponto baixo, formando o picô. E vamos fazer aqui, por todo o intervalinho de uma correntinha, nos nossos pontos puff, com um picôzinho em cima. Vou fazer os meus aqui e já retorno. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ficou com 11 pontos puff e o picôzinho. E agora nós vamos fazer as 3 correntes. Uma, 2 e 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Vou fazer a metade do ponto alto, deixando na agulha. Laço no intervalinho a metade do ponto alto, deixando na agulha.
laço novamente, pego o próximo ponto, faço a metade do ponto alto, deixo na agulha. Agora venho e fecho todo mundo junto. Faço 1, 2, 3 correntes, laço o fio e vamos novamente fazer nosso ponto puff com picôzinho. Então essa é a nossa sequência. Nós vamos seguir assim por toda a nossa volta. Quando chegar aqui, vamos fechar com ponto baixíssimo, arrematar nosso fio. E já vai estar pronto o nosso azir no fio 6. Vou fazer toda a minha volta e já retorno contigo. Cheguei aqui já no final do nosso... Nós podemos estar vindo aqui fechar com ponto baixíssimo. E tá arrematando o fio. E fazer o nosso acabamento. Passar esse fio para trás. Por entre os pontos. E tá amarrando ele aqui atrás e escondendo o excesso de fio. Então, ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe, que vocês consigam fazer. E até o nosso próximo vídeo. Gratidão. Até mais. Um beijão. Deus abençoe.